Salve, salve, galerinha do segundo ano Santo Anjo, professor Química, professor Sidney. Vamos trabalhar hoje uma outra revisão sobre a parte da nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. A professora Tati ainda não deu continuidade para cadeias ramificadas, então a gente vai ensaiar e vamos colocar novamente em prática as principais regras que você precisa adotar para nomear todo e qualquer composto orgânico. Fechou? Então, olha só, deixa eu só apresentar aqui, ó, que ele está aparecendo. Oi, vou dar aí para eles. Esse aqui é o Tom. Isso aqui é a chamada teoria do orbital molecular. Esse aqui é o Tom. Então, ele veio dar aqui um oi para vocês. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Em cima disso, da nomenclatura dos compostos orgânicos, você tem que pensar o seguinte. Toda e qualquer nomenclatura precisa de uma raiz. 1 carbono MET, 2 ET, 3 prop, 4 but, 5 pente, 6-hex, 7-hept, 8-oct, 9-non, 10-dec. É mais que suficiente. O tipo de ligação para representar o meio. Quando você tiver uma simples ligações, o meio vai ser AN, AN, uma dupla ligação EN, EN, uma tripla IN e duas duplas de EN. São as 4 ligações que normalmente vão aparecer. Simples AN, dupla EN, tripla IN e duas duplas de EN. São as 4 ligações fontes que você vai encontrar. Aí o que você vai ter também? Uma terminação que indica a função. Mas por enquanto, a única função orgânica que vocês estão estudando é chamado de hidrocarboneto. Hidro, de hidrogênio, carboneto de carbono, portanto, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. E qual é a terminação para um hidrocarboneto? O. 3 partículas que você vai juntar para dar nomenclatura. Raiz, MET, ET, prop, but, mais o tipo da ligação que você encontra entre os carbonos, e aí a terminação O. Porém, além desses nossos estudos de nomenclatura, você já chegou a ver cadeia aberta ou fechada, saturada, insaturada, mas o que me interessa aqui quando a cadeia é normal ou ramificada. Para ser uma cadeia ramificada, é preciso ter uma ramificação, mas tem que ter uma ramificação carbônica, carbônica. E como é que eu vou dar nome para essas cadeias que são ramificadas, que têm uma ramificação carbônica, que agora a gente chama de radicais? Eu trago aqui para vocês 4 exemplos que eu quero que vocês compreendam bem as principais regras de nomenclatura. Vou meio que abusar das cores para você compreender a ideia essencial. Primeiro, reparem aqui em cima. Eu tenho uma cadeia que só tem carbono e hidrogênio. Repare que entre esses carbonos só tem simples ligações. Portanto, nós temos um composto chamado de alcano. Alcan, an, simples ligações. Agora, você repare, isso aqui é uma cadeia aberta, é uma cadeia normal ou ramificada? Ela é ramificada. E por ser ramificado, você vai ter que usar 3 regrinhas básicas. 3 regrinhas. Regra número 1, achar a cadeia principal. Para pensar. Cadeia principal é a maior sequência de carbonos que, 2 pontos, contém a dupla, contém a tripla, contém as 2 duplas ligações e que contém a maior quantidade de radicais. Em resumo, cadeia principal é aquela que é mais enfeitada. Ela tem que ter a dupla, tem que ter a tripla, tem que ter as 2 duplas e tem que ter a maior quantidade de radicais. Regra 2, tudo que estiver fora dessa cadeia principal passa a ser chamado de radical. E a regra 3, quando for necessário, mas a maioria você vai numerar a cadeia para indicar a posição dos radicais, da dupla, da tripla e das 2 duplas ligações. Vamos lá? Primeiro exemplo está aqui. Como vocês acabaram de me falar, é uma cadeia ramificada. Regra número 1, achar a cadeia principal. Como é que eu vou sair isso? Tentativas. 1, 2, 3, 4 carbonos. Essa cadeia tem 4 carbonos. Será que eu tenho uma cadeia maior do que 4? Vamos lá ver. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, já é maior do que 4, tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, também tem 5 carbonos. E aí eu pergunto para você, qual das 2 cadeias você escolheria? A cadeia reta ou a cadeia torta? Ah, professor, eu vou escolher a cadeia reta, eu vou escolher a cadeia torta. Ambos estão errados, porque você não olhou a cadeia principal ainda. Repare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5
6. Uma dessas duas vai ser a sua cadeia principal. Qual das duas você escolheria? Aí você fica a seu critério. Eu vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar como cadeia principal essa torta. Mas se você quisesse pegar a bem torta, não é fazer diferença qualquer. Achei a cadeia principal. Regra número 2. Tudo que estiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Professor, como é que eu dou nome para os radicais? Se ele tiver um carbono, é metil. Se eu tiver 2 átomos de carbono, é um etil. Se eu tiver 3 carbonos, propil, 4 butil e vai. Então, você estudou na última aula, inclusive, eu coloquei os principais radicais na revisão. Se você não viu minha última aula, volta um pouquinho ali no seu grupo, olha lá no nosso portal e dá uma olhadinha na última aula sobre radicais, que eu coloquei todos eles enunciados e os principais. Mas vamos lá. Para um carbono, esse radical é chamado de metil. Esse radical é chamado de metil. Aí eu tenho um outro radical aqui, ó. Repare que eu tenho mais um carbono e esse carbono também é chamado de metil. Agora, dá uma olhadinha. Tem alguma coisa dentro da cadeia principal que me chama a atenção? Não. Só tem simples ligações. Então, como é que eu vou numerar essa cadeia? Para você numerar essa cadeia, você vai achar a ponta mais próxima do radical. Repare que eu tenho a ponta esquerda aqui abaixo e a ponta direita. Como o radical está bem próximo da ponta direita, eu vou numerar os carbonos da seguinte forma. Numerados. Agora, tem alguns adendos à nossa regra. Quando você encontrar 2 ou mais radicais diferentes, você não vai escrever 2 vezes a palavra metil, 5 vezes a palavra metil, 20 vezes o mesmo radical. Quando os radicais forem iguais, você vai usar a seguinte estratégia. Aonde que os radicais estão presos? 2,4, um está no 2, o outro está no 4, vai usar um prefixo de repetição, que no caso é di, se tiver 3 é tri, se tiver 4 tetra, 5 penta, 6 hexa e continua. Qual é o nome do radical que aparece nessa nomenclatura? Metil. Portanto, eu vou ter 2,4 de metil, não tenho mais radicais, o nome da cadeia principal. Como é que eu vou dar o nome da cadeia principal que tem 6 carbonos? X. Qual é o tipo de ligação que aparece entre os carbonos? An. E qual é a terminação quando eu tenho hidrocarboneto? O. Portanto, o nome desse composto vai ser 2,4 dimetilhexano. É dessa maneira com que você vai trabalhar. Fechou? Claro, vamos pegar o seguinte. Vamos pegar agora uma segunda cadeia carbônica aqui em cima. Ó. Primeiro passo. É uma cadeia aberta ou fechada? Ah, professor, é aberta. Pois bem. É uma cadeia normal ou ramificada? Ela é ramificada. E se for uma cadeia ramificada, significa que você vai ter que achar as regras principais. Achar a cadeia principal. Qual é a cadeia principal? Só que observem atentamente. Aqui, ó, nós temos uma dupla ligação. A cadeia principal deve conter obrigatoriamente essa dupla ligação. Então, vamos fazer por probabilidade? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode escolher várias possibilidades. Só não poderia fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, porque essa cadeia tem menos e não tem a dupla ligação. Eu vou escolher, para facilitar a nossa visualização, a cadeia principal sendo a reta. Tudo que estiver fora dessa cadeia principal passa a ser chamado de radical. E o radical que tem um carbono é chamado de metil. Aqui embaixo eu tenho um outro radical, só que esse outro radical ele tem 2 carbonos, ele é chamado de etil. Agora temos um pequeno problema para resolver, fácil de passagem. Quando você encontrar radicais diferentes, como aconteceu aqui, ó, radicais diferentes de metil, trimetil. Agora, quando você encontrar radicais, desculpem, quando você encontrar radicais iguais, use os prefixos di, tri e tetra. Quando você encontrar radicais diferentes, usar o critério da ordem alfabética. Só que antes disso,
Por onde que você vai iniciar a numeração desse meu composto? Ah, professor, pelo radical. Não, nesse caso não. Dá uma olhadinha na cadeia principal e veja que dentro dessa cadeia não tem nada que chama a sua atenção. Tem a dupla, portanto, você vai numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as informações estão devidamente mantidas. Agora, o que você vai fazer? Como eu tenho radicais diferentes, vou usar o critério da ordem alfabética. No carbono 4, eu vou colocar o etil. No carbono 2, eu vou colocar o metil. Então, eu já sei que eu vou ter 4-etil, 2-metil. Tem mais algum outro radical? Não. Como é que eu vou dar nome para a cadeia principal que tem 6 átomos de carbono? É um X. Só que agora observe bem. Em qual dos carbonos da cadeia principal essa dupla ligação está presa? Repare que a dupla ligação está presa no carbono 2. Qual é o meio quando eu tenho dupla ligação? Em. E qual é a terminação quando eu tenho um hidrocarboneto? O. E aí a minha criatura vai ser chamada de 4-etil, 2-metil, X, 2-E. Perceberam a lógica desse negócio? Simplesmente você vai utilizar 3 regrinhas. Achar a cadeia principal, tudo que está fora é radical, numera a cadeia. Só que esses radicais têm 2 adendos, radicais iguais, di, tri, tetra, penta, e radicais diferentes, critério da ordem alfabética. Agora eu vou fazer mais 2, só para você compreender bem. Só que agora eu quero saber como é que estão as suas regrinhas. Vamos começar por essa daqui. Ah, professor, mas cadê os carbonos dessa história? Toda vez que você encontrar essa chamada fórmula de linhas, a minha sugestão. Cada uma das pontas tem átomo de carbono. Cada uma das pontas você vai encontrar átomos de carbono. Pronto. Professor, precisa colocar os hidrogênios? Não. Eu não quero saber a quantidade de hidrogênio, a não ser que a questão peça sobre isso. Aqui eu quero saber qual é a nomenclatura desse composto. Professor, temos uma tripla ligação aqui. Pois é, olha só, eu vou colocar ela numa outra cor. Eu tenho 3 ligações entre os mesmos carbonos, portanto, eu tenho uma tripla ligação que chama a minha atenção. Mas, de qualquer maneira, as regrinhas agora são as mesmas. Achar a cadeia principal. Então, vamos ver. Só que tem um detalhe. A cadeia principal tem que ter a tripla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 não é. Então, significa que a minha cadeia principal, o único detalhe dessa cadeia é que não dá para falar que a cadeia é reta, porque ela nunca vai ser uma cadeia reta. Então, a gente vai fazer esse zigue-zague para representar a minha cadeia principal. Agora, presta bem atenção que eu não preciso colocar os hidrogênios. Tudo que estiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Como é que é o nome desse radical que só tem um átomo de carbono? Metil. Aqui em cima eu só tenho um átomo de carbono, também é um radical metil. Aqui embaixo eu tenho mais um carbono, portanto, mais um radical metil, todos iguais. Só que aqui, ó, você vai perceber que tem 2 carbonos. Como é que eu chamo esse radical que tem 2 átomos de carbono? Ele é um etil. Pronto, já identifiquei os radicais. Regra 3, numera a cadeia para indicar em qual posição ou posições estão os radicais e aonde que está a tripla ligação. Porém, eu vou começar a numerar da ponta esquerda ou da ponta direita. Ai, professor, os radicais estão bem próximos aqui, ó. Não. Como eu tenho na cadeia principal alguma coisa que chama muito a minha atenção, que é a tripla, eu só posso numerar essa cadeia a partir da ponta esquerda. Numera os nossos carbonos 5, 6 e 7. Essa é a numeração correta e agora todas as informações que você precisa estão aí, todas. Então vamos lá. Primeiro, como eu tenho metil, metil, metil e etil, qual deles eu coloco primeiro para dar a nomenclatura? Ordem alfabética. Em qual dos carbonos da cadeia principal o etil está preso? No carbono 4. Então nós vamos colocar 4-etil. Agora, eu vou repetir 3 vezes a mesma palavra metil? Não, não coloca. Usa aqueles prefixos de repetição. Aonde que eles estão presos? Um metil está preso no carbono 4, vírgula.
o outro está preso no carbono 5 e o outro também está preso no carbono 5. Professor, precisa repetir o mesmo número? Sim. Se você tiver 3 radicais, 3 números. Se tiver 4, 4 números e vai nessa. Como eu tenho 3 radicais iguais, 3, qual é o nome do radical que se repete 3 vezes? Metil. Perceba que eu não tenho mais radicais agora, significa que eu vou dar nome para a cadeia principal. E qual é o nome da cadeia principal com 7 carbonos? Hept. Aonde que a tripla ligação está presa? Ela está presa no carbono 2, in para representar a tripla ligação. E qual é a terminação quando eu tenho um hidrocarboneto? O. E aí o nome desse composto vai ficar 4-etil, 4,5,5-trimetil, hept2. Quase não consegue falar numa mesma respiração, mas essa é a nossa nomenclatura do composto. Ah, professor, questão difícil. Não há nenhuma cadeia que você não consiga nomear. Nenhuma. Todas elas vão usar o mesmo princípio. Tanto que eu vou fechar minha revisão com um baita de um desafio. Se você entender, isso que nunca é cair numa prova, tá? Mas só para mostrar que eu posso exagerar numa cadeia e você consegue acertar todo e qualquer processo. Então, observe atentamente que nessa cadeia eu tenho uma cadeia aberta ou fechada. Ah, professor, tem uma forma geométrica, é uma cadeia fechada. Não. Repare que eu tenho bem mais carbonos fora do ciclo do que na cadeia que só tem 6. Então, é uma cadeia aberta. Essa cadeia aqui, ó, que é uma cadeia fechada aromática, ele é um radical. Inclusive, é um radical especial. Já vão pensando nele aí. Só que, tirando aquela cadeia aromática, o que você percebe de especial nessa estrutura? Você vai perceber que eu tenho uma dupla ligação aqui e mais uma dupla ligação aqui, ó. O que eu tenho nessa estrutura? Só para retomar. Essa cadeia aqui, que tem simples ligações, é chamada de alcano. Essa cadeia que tem tripla ligação é chamada de alcino, alcino. Essa cadeia que tem uma dupla é chamada de alceno. E quando a cadeia tiver 2 duplas ligações, ele é um alcadieno. Dieno. Só que agora temos um probleminha fácil de resolver. Achar a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém a dupla, contém a tripla e que contém as 2 duplas ligações. As 2 duplas ligações. Portanto, a minha cadeia principal só pode ser essa sequência aqui. Só pode ser essa. Professor, mas aqui tem mais carbonos. Cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém a dupla, contém a tripla e que contém a maior quantidade de radicais. Portanto, essa aqui é a minha cadeia principal. Essa aqui. Agora, tudo que está fora da cadeia passa a ser chamado de radical. Na realidade, agora eu vou revisar os radicais com você. Como eu falei, se você não assistiu essa aula de radicais na última aula, volta no vídeo anterior e dá uma olhadinha lá. Então, o que nós temos nessa cadeia? Eu vou começar aqui por baixo. Ó. Como é que é o nome desse radical que só tem um átomo de carbono? Esse radical de um carbono, vou vir para cá, ele é o chamado radical metil. Aqui em cima temos um radical que tem 2 átomos de carbono, temos um radical etil. Aqui na ponta esquerda temos um radical especial. Vamos começar. Ai, professor, como é que eu vou dar nome para um radical desses? Para e pensa, quantos carbonos tem lá dentro? 1, 2, 3. Espera aí. Com 3 átomos de carbono, esse radical ele pode ser chamado de propil. Radical propil. Professor, mas tem 2 radicais propil, certo? Tem 2 radicais propil. Quando o elétron livre, a valência livre, está preso no carbono da ponta, numa sequência normal de carbonos, ele é chamado de N-propil. Só que esse carbono está preso a esse, que não está preso a esse. Então, significa que ele não é um radical N. E se ele não é um radical N, ele vai ser um radical isopropil. E lá na pontinha direita, deixei estreitamente para o final, nós temos um radical especial, que é esse radical aqui, ó. E como é que é o nome desse radical que é representado por uma cadeia aromática? Essa cadeia aqui, esse radical, vou subir um pouquinho aqui, ó. Ele é chamado de fenil.
Logo, o radicalzinho lá na pontinha é chamado de fenil. Regra número 3, numerar a cadeia para verificar aonde que estão os radicais e aonde que estão as duplas ligações. A pergunta é, eu vou numerar dessa ponta ou da ponta direita? Qual das duas pontas a dupla está mais próxima? Essa aqui de cima. Então, você vai numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A minha cadeia principal apresenta 7 carbonos. Só que eu tenho uma carrada de radicais em volta. Como é que eu vou saber qual deles eu vou começar? Ordem alfabética. Repare que eu tenho isopropil, metil, etil e fenil. Entre esses radicais, quem vem primeiro na ordem alfabética? O etil. Ele está preso em qual carbono da cadeia principal? Ele está preso lá no 4. Então, 4-etil. Agora, depois do E, vamos falar sobre o F. Ele está preso lá no carbono 6, que é um fenil. Aí depois vem o I, que ele está preso no carbono 2, isopropil, mais o radical metil preso no carbono 3, 3-metil, e não tenho mais radicais na minha cadeia. Olha o tamanho desse negócio. E aí, como é que eu vou dar nome para uma cadeia que tem 7 átomos de carbono? 7. Vou sumir um pouquinho aqui, ó. Para 7 carbonos, você vai usar hept. Aí, uma dupla ligação está presa no 1 e a outra está no 5. Aliás, deixa eu só colocar aqui embaixo, acho que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, ali continua. Tracinho, e aí eu vou colocar aqui, ó. Ele tem 7 carbonos hept. Uma dupla ligação está presa no carbono 1, vírgula, a outra dupla está presa no carbono 5, di-en, e mais a terminação O. Sabe o que é difícil? Não é dar um nome para esse composto. Eu quero ver você falar esse composto sem gaguejar. Sem gaguejar. Quer ver? Você acaba de montar o 4-etil, 6-fenil, 2-isopropil, 3-metil, hept, 1,5-dieno. Ufa, na mesma respiração você consegue trabalhar com esse sistema. Então, olha só. Consegui, nessa revisão, trabalhar todos os hidrocarbonetos de cadeia aberta que são ramificados, os alcanos, alcenos, alcinos e alcadianos, mas isso também não importa. O que importa é que você tem que lembrar das 3 grandes regras. Regra número 1, achar a cadeia principal. Regra número 2, tudo que estiver fora da cadeia se chama radical. E a regra 3, a numeração. Com todas essas informações, você consegue nomear qualquer composto químico. Essa é a revisão dessa semana. Provavelmente nas outras já vou entrar com cadeias fechadas, vai ter outras novidades, mas a base da nossa linha de raciocínio é essa. Gente, agradeço a atenção e a participação de vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana. Vejo vocês na semana que vem. Um abraço. Tchau, gente. Se cuidem.